Durante a liturgia, nós lemos mais uma vez os 10 mandamentos. Nunca é demais ler, quer dizer, eu acho que já estou ficando até chato de tanto que eu falo sobre esse mesmo assunto para vocês. O que eu queria chamar a atenção desta vez é que o Senhor fala no singular. Ele fala tu, não fala para vós. Ele não está falando para o povo, está falando com cada um de nós. O compromisso que ele exige é pessoal e individual. Comigo e com você, com ele. E ele inicia a enumeração dos 10 mandamentos invocando a sua autoridade. Que autoridade ele tinha? Ele havia acabado de libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Você vai dizer, isso aí foi 1500 anos antes de Cristo. Eu não sou um judeu do Antigo Testamento, eu sou um cristão do século 21. 3.500 anos passaram, Arthur. Toma atento nisso. O fato é que nós fomos também libertados de uma escravidão, talvez ainda pior do que a dos judeus no Egito. Escravidão do pecado e da morte. Como que nós fomos libertados, meus irmãos? Pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós somos devedores, tanto quanto os judeus de 3.500 anos atrás eram devedores da sua libertação. Agora, nós temos uma vantagem muito grande. Qual é essa vantagem? Nós temos a salvação. Os judeus do Antigo Testamento não tinham a salvação. Jesus Cristo ainda não tinha vindo. Para nós, ele já veio. Morreu, ressuscitou, como nós lemos hoje no credo niceno. A nossa cruz está vazia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Não está pregado nela. Jesus não é um bebê no colo da Virgem Maria. Ele cresceu, se tornou homem, morreu pelos nossos pecados. E, mais ainda, nos deixou o Espírito Santo para nos santificar e guiar no caminho da salvação. Depois que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós somos santificados, nós somos tornados santos, não pela nossa disciplina, não pelo nosso mérito próprio, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Os 2 primeiros mandamentos que o pastor enfatizou na liturgia, falam da idolatria. A idolatria é um problema muito grave aqui no Brasil por causa da nossa formação original católico-romana. Aliás, a grande divergência, a grande diferença nossa com o resto do povo é na adoração das imagens. A padroeira do Brasil, eu não falo Nossa Senhora porque minha senhora ela não é. Tá? A padroeira do Brasil é uma estátua de barro, meus irmãos. Não é nem uma pessoa que viveu santamente e que merece reverência. É um puro ídolo. Uma estátua de barro que foi pescada no Rio Paraíba do Sul, no lugar que hoje se chama Aparecida. O ícone do Brasil, o cartão postal do Brasil, perante o mundo inteiro, é o Cristo do Corcovado. Uma estátua lindíssima. Eu acho linda aquela estátua. Só que não passa de outra imagem. Então, esse problema da idolatria é muito sério aqui. O problema dos outros deuses, dos falsos deuses, também é muito sério aqui no Brasil. Nós estamos em fevereiro, quer dizer, um mês e meio atrás foi a passagem de ano. O que a Globo Lixo promoveu? As previsões dos orixás. Tá? Os caras jogavam búzios e a Rede Globo dizia que eles estavam profetizando. Vocês veem que ironia, que mentira. Profetizar é falar em nome de Deus. Os orixás, o jogo de búzios, está falando em nome de falsos deuses. E os orixás têm um prestígio enorme aqui no Brasil.
pela minha profissão, sou engenheiro de Minas, trabalho com mineração, eu viajo muito. No norte da Argentina, na Bolívia, no Peru e no Equador, lá na pré-cordilheira, são os povos indígenas. A Pachamama é a deusa total, é quem manda. O que é a Pachamama? É uma deusa da fertilidade, tipo grande mãe do Antigo Testamento, dos povos orientais. Na América Espanhola católica, a Virgem de Guadalupe é o ícone. Da mesma forma que a nossa Aparecida, lá é a Virgem de Guadalupe. O que é a Virgem de Guadalupe? Uma toalha tecida. Nada mais do que isso, objeto de idolatria. Isaías 44, 9 e 20. Isaías 44, 9 e 20. Fala da valor nulo de um ídolo. Peço que os irmãos me acompanhem. Isaías 44, do verso 9 ao verso 20. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. As suas coisas preferidas são de nenhum précio. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum précio? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja-o com a força do seu braço. E eles têm fome, e se a força falta, não bebe água e desfalece. Olha lá, uma imagem fundida, uma imagem forjada, conformada com o martelo. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa com a plana, marca com o compasso e faz semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. Olha lá, a mesma madeira que serve para cozinhar um pão e para esquentar no frio, com a outra parte ele faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela, metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, haja me aquentei, contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Vocês veem, o profeta Isaías, falando, orientado pelo Espírito Santo, chama a nossa atenção para o valor nulo de qualquer ídolo, qualquer imagem de escultura, de forjaria, qualquer imagem de barro, de madeira ou de metal. O ídolo não fala. O ídolo não pode se mover. O ídolo precisa ser pregado na prateleira para não cair. Com o mesmo aço que o ferreiro fez o machado, ele faz uma imagem. Com a mesma madeira com que se cozinhou uma sopa, se faz um Deus. Bobagem. Agora, tem uma passagem de Oséias, um dos profetas menores, um dos profetas mais difíceis de se ler da Bíblia, uma das leituras mais desagradáveis que nós temos na Bíblia, mas impressionantemente forte, impressionante, veraz. Oséias, capítulo 4, verso 12, ele diz o seguinte, o meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Olha lá, o pedaço de madeira dá resposta ao meu povo, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus.
Vou ler de novo, meus irmãos. Esse verso me incomoda muito. Incomoda muito. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira. A sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Com este verso aqui, eu entendo que a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia, informa que o ídolo tem capacidade de responder ao seu adorador. Vou repetir, meus irmãos, isso é muito, muito sério. Pela leitura do profeta Oséias, um dos grandes profetas de Deus, livro curtinho, eu entendo que a imagem de escultura tem poder para responder ao seu adorador. Não sei se vocês já foram em santuários, Fátima, Lourdes, Aparecida do Norte, lá no Padre Cícero, não me lembro o nome da cidade do Padre Cícero, Juazeiro do Norte, o ex-votos, as pessoas que sofreram milagres diretamente pela influência daquele santo que eles estão adorando lá. A devoção pelo Santo Expedito, São Longuinho. Lá em Belo Horizonte tem o Padre Eustáquio. Tem até um bairro chamado Padre Eustáquio. Eu conheço várias pessoas que foram abençoadas por esse Padre Eustáquio. É inegável que esses ídolos têm o poder. Quando eu era criança no interior, se contava muito um caos, lá não é caso, é caos, da moça que era devota de Santo Antônio. Vivia pedindo um marido para ele. E o Santo Antônio, desgraçado, não dava marido para ela. O que ela fazia? Pegava a estátua e botava de ponta cabeça. Judiado do ídolo. Nada de marido. Enchia um copo d'água e enfiava a estátua dentro do copo d'água para a estátua se afogar. Um dia, ela desiste. Fala, esse Santo Antônio não é de nada. Pega a imagem e joga pela janela. O que acontece? Estava passando um rapaz na rua naquela hora, a imagem acerta na cabeça dele. Ele bate na porta para devolver a imagem, se apaixona pela moça e os dois acabam casados. Foi o recurso que a imagem do Santo Antônio resolveu para desencalhar a devota dele. Quer dizer, realmente, esses pedaços de pau, essas estatuetas de barro, têm poder. E o que me assusta é como se um demônio habitasse dentro de cada pedaço de pau, dentro de cada boneco de barro. Se um demônio habitasse dentro de cada imagem. E respondesse ao adorador atendendo às suas preces. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que o ídolo inerte, imóvel, mudo, que o profeta Isaías nos apresenta, não é toda a verdade. É uma grande parte da verdade, mas não é toda a verdade. O que é o pecado, meus irmãos? O pecado é a opção pela independência de Deus. A culpa do ser humano, a culpa de Adão, a culpa que nós herdamos, o pecado original, não é a falta de conhecimento de Deus. É a rejeição do nosso Deus. Rejeição contumaz do Deus verdadeiro. É a opção por deuses falsos. Jesus, no Sermão do Monte, Mateus 7, 13 e 14, fala que existem dois caminhos. Um caminho largo e um caminho estreito. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Dois caminhos, gente. O Deus verdadeiro ou os falsos deuses.
Os falsos deuses são um caminho muito mais largo, uma porta muito mais larga, muito mais atraente do que o verdadeiro Deus, do que a salvação em Jesus Cristo. Tudo isso é chocante, meus irmãos. Agora, o que me choca mais ainda é a nossa vida diária. Os ídolos que nós criamos, os ídolos que nós colocamos, ídolos completamente diferentes de meras estátuas de barro ou de madeira, de meras imagens pregadas na parede. O exemplo mais imediato é do halterofilista. Fortão, cara parrudo, bombado. O que ele faz? Ele passa o tempo todo se olhando no espelho. Gasta o dinheiro dele comprando roupa apertada. Gasta o tempo dele na academia. Puxando aparelho, puxando peso, fazendo tudo. O ídolo dele é ele mesmo. É o corpo dele. Não pensa noutra coisa, senão no objeto da vaidade dele. Outros exemplos. Dinheiro, bens materiais, títulos, honraria, prestígio, meus irmãos. Estão vendo, nós estamos em plena campanha eleitoral para a eleição de 2022. Olhe quanta gente é pré-candidato. Todas essas pessoas estão em busca de uma ambição pessoal. Prestígio, poder político. O Deus dele é o poder. Outros são viciados em álcool, dominados pela bebida, pelo fumo. Teve uma festa de casamento lá em Botucatu e depois teve uma recepção no salão social. Um cara imediatamente puxou cigarro, perguntou, não tem cinzeiro aqui? O diácono que estava lá falou, olha, esta igreja tem 120 anos, nunca ninguém fumou aqui dentro. Nós não nos entregamos a esses vícios. Nós não somos dominados pela bebida, não somos dominados pelo fumo, não somos dominados pelo jogo, meus irmãos. Vocês passam em frente a qualquer casa lotérica, vocês veem como está cheio lá dentro, às vezes com fila para fora. É outro Senhor, outro Deus. E outros ainda, time. Eu sou corintiano, mas não sou fanático, sou corintiano esclarecido. Meu filho é palmeirense, não brigo com ele. Outros são fãs de um artista de cinema, de um jogador de futebol, de um cantor, da pessoa amada. Vivem em função de outras pessoas, quer dizer, criaram ídolos humanos que ocupam o lugar de Deus. E os líderes políticos, meus irmãos? Hitler, Mussolini, Lenin, Mao Tse-tung. No Brasil, os petistas idolatram o Lula. Um colega meu, um rapaz brilhante, inteligentíssimo, botou o nome do filho dele de Inácio. Eu falo para minha mulher, o coitado do menino vai carregar o nome desse bêbado, ladrão e corrupto pelo resto da vida. E o pai idolatra o Lula. Não vê nada disso. Jesus é muito claro a este respeito. Em Lucas 16:13, que Mateus 6:24 repete, são palavras de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E assim a gente chega no núcleo desta reflexão. Olha lá, meus irmãos, quanta conversa mole para finalmente começar a refletir com vocês, hein? Puxa vida. Peço aos irmãos que me acompanhem na leitura de Marcos. Marcos 10, 17 e 22. Marcos 10, 17 e 22. Marcos, Evangelho segundo Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 10, versos 17 a 22.
Pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Olha lá, tudo que ele disse era verdade. Jesus, que discerne os corações, viu que aquele rapaz estava sendo totalmente sincero. E disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. O caso é dramático. O rapaz estava sendo totalmente sincero. Ele afirmou que buscava a vida eterna. Afirmou que cumpria todos os mandamentos da lei. Jesus viu que era verdade. Jesus não o desmentiu. Jesus viu o coração daquele homem rico. Amou. Era uma pessoa sincera e cheia de boas intenções. Jesus o amou. Agora, qual era o problema com ele? A sua fortuna, as suas riquezas, os seus bens materiais dominavam a sua vida. A sua riqueza era o seu ídolo. A sua riqueza impedia-o de viver o Evangelho. Qual é a solução que Jesus dá? A solução mais simples, só que radical. Eliminar o ídolo. Cortar o mal pela raiz. Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa que te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Naquele momento, o ídolo foi mais poderoso. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O ídolo, a sua fortuna, venceu. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A narrativa de Marcos e de Lucas termina aí. Eu não sei se a história termina aí. A minha esperança é que o mancebo rico, na tradução antiga, na versão antiga, chama-se o mancebo rico. Tradução literal da palavra grega para homem. É um homem jovem. Que ele tenha refletido a respeito da situação dele, tenha reconsiderado e tenha vindo a seguir Jesus. Muito bom, meus irmãos. Conclusão. Pecado é colocar quaisquer outros valores à frente de Deus. Eu vou ler Paulo em Romanos 1, 18, 23. Paulo é absolutamente taxativo. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura de Romanos 1, 18, 23 e depois 28 a 32. 18 a 23, 28 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por todas as coisas que foram criadas. Olha lá.
Paulo diz que a revelação natural de Deus, a revelação de Deus na natureza, é conhecida de todas as pessoas. Porém, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aquilo que eu falei para vocês, o pecado é a opção por falsos deuses. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Indo agora lá para o verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha os frutos da ausência do Espírito Santo na vida de qualquer um de nós. Olha quanta coisa ruim a nossa natureza má, quer dizer, a nossa carne, ou Satanás coloca na vida de quem despreza o Deus verdadeiro. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Finalizo. O mesmo Paulo, em 1 Coríntios 10, 19, 21. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Olha o que o Paulo fala. Não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha lá, a mesa do Senhor está posta. Não podemos ser participantes da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, eu peço que cada um de nós se examine a si mesmo. Confira, vamos conferir no nosso coração se nós não estamos colocando algum outro Deus, algum ídolo, no lugar do Deus verdadeiro. Analisemos para ver se não existe nenhum obstáculo no relacionamento com o Deus vivo. Amém, meus irmãos? Amém.